com o golpe de 2016, mudou a lógica do Estado brasileiro. Mudou de uma lógica em que o Estado tinha um papel de indução do desenvolvimento sustentável e da redução das desigualdades e foi substituído por uma lógica neoliberal de desmonte do Estado e retirada de direitos dos brasileiros. Então, a emenda constitucional 95, teto dos gastos, e as reformas, né, uma, por um lado, retira recursos do setor público, e a outra diminui direitos e precariza o mercado de trabalho. Né? Com o Bolsonaro e o Guedes, a coisa fica ainda pior com novas medidas. Né? Carteira verde e amarela, que, se Deus quiser, cai hoje, né? Unificação dos gastos mínimos em educação e saúde, podendo, inclusive, contar os aposentados, que vai significar menos recursos para saúde e educação, e outras, e retomada das privatizações, né, Eletrobras, as atividades da Petrobras e do pré-sal. Queria dar alguns exemplos de queda de recursos, porque eu acho que é importante saber a dramaticidade dessa queda de recursos. Né? Então, eu vou levar em conta aqui os chamados recursos discricionários, aqueles que não são obrigatórios, ou seja, aqueles que cada governo discute onde pôr, onde acha importante pôr. Né? Porque os obrigatórios, como o nome diz, são obrigatórios. Aí, comparando 2014 com 2019, então até o primeiro ano do Bolsonaro. Educação caiu 45%. E não são só menos recursos, mas também a demonização das universidades, né? Que lá tem balbúrdia, droga, ineficiência. Ciência e tecnologia caiu 50%. E, de novo, né? Redução das pesquisas e inovação no país, a gente vai ver que a gente vai pagar esse preço agora com a pandemia. No que se refere a investimento, que é uma unanimidade que é fundamental para o crescimento do país, investimento em infraestrutura, em máquinas e equipamentos, caiu 45%. Né? O investimento público é o menor em 50 anos. 50 anos. Né? Paralisaram-se as obras de infraestrutura, porque o mercado ia dar conta. Não, pode deixar que o setor privado faz. Só que não saiu concessão nenhuma. Acabaram com o atendimento do Minha Casa Minha Vida para as famílias com renda até R$ 1.800. Para vocês terem uma ideia, em 2015, Minha Casa Minha Vida teve 26 bilhões do AGU. Em 2019, foram 4,7 bilhões. Isso mostra bem que não é só uma mudança de patamar de recursos, mas também quem eu atendo. Então, quem tem baixa renda, eu não atendo mais. Então, aqui tem uma questão de volume de recursos, mas também para quem eu destino esses recursos. E na saúde, são 22 bilhões a menos do que a gente teria normalmente. Então, esse é o... E o que é que isso significa? A mais longa recuperação econômica na história, recorde de desemprego, grande informalidade, aumento da desigualdade e revisão do Pacto Social da Constituição de 88, com a retirada de direitos. É isso que essa nova lógica dá para o Brasil. E nós estamos pagando caro isso agora na pandemia. Né? O SUS foi fragilizado durante todo esse período, porque se queria que o setor privado entrasse, né, para que mais gente tivesse convênio médico. Né? Graças a Deus, não deu tempo de destruir. E, mesmo assim, ele tem sido, né, a espinha dorsal do combate à pandemia. Né? Nós tínhamos, e eu quero até dar uma sugestão para vocês, nós tínhamos uma política de inovação para a cadeia produtiva da saúde, que juntava o Ministério da Saúde, o Ministério da Indústria e Comércio, o Ministério de Ciência e Tecnologia, essa política foi paralisada depois do golpe. Ela previa, por exemplo, um plano de produção nacional aqui no Brasil, de um grande número de insumos da saúde, inclusive vacina, máscara e respirador. Está lá no plano para fazer. Né? Quer dizer, ter destruído essa política deixou a gente mais vulnerável, porque a gente precisa importar uma boa parte desses insumos. Eu sugiro que vocês falem com o Carlos Gadelha, que conhece bem essa política, ele é pesquisador da Fiocruz, foi secretário de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde e de Desenvolvimento e Competitividade Industrial do MIDIC. Né? Ele acho que tem uma fala ótima para mostrar como essa política industrial de desenvolver o país, de produzir aqui no Brasil, poderia ter nos deixado
menos vulneráveis. Mas eu acho, eu não sei o quanto que vocês acho que vocês tiveram uma discussão com o Zé Dirceu e com outras pessoas sobre o momento que nós estamos vivendo, nos traz pelo menos um fator positivo, né? E que é muito importante para a nossa visão de mundo, para quem defende a democracia, para quem defende maior igualdade, né? A hegemonia ultraliberal, que estava, desde do golpe, muito forte, né? Com apoio do Congresso, da mídia, das elites econômicas, estão sendo agora afetadas, essa hegemonia liberal, pela evidência da importância do Estado, das suas políticas e dos servidores públicos. A população está entendendo que é o Estado que pode resolver o problema das pessoas e o problema das empresas. Isso nos dá muito mais condições hoje de ser ofensivos na defesa do Estado para promover o desenvolvimento e reduzir as desigualdades.